Olá, estudantes do primeiro termo da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Maria Fernanda, de Filosofia, e quero saudá-los imensamente. Quero dizer que é um prazer estar com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre filosofia, né? Que é esse componente fundamental na nossa formação. E a aula de hoje é uma aula interessante, ela é, em algum sentido, ela é bastante contemporânea e ela tem a ver bastante com a vida, né, que a gente vai levando assim no nosso cotidiano, e tem a ver principalmente com esse momento histórico que a gente está vivendo, que é o momento da pandemia, né, em que cada vez mais a gente precisa pensar, né, sobre ciência, sobre a importância da ciência na nossa sociedade, pensar um pouquinho sobre o que normalmente a gente considera como verdade, né? Ou então, quais são os critérios que a gente usa, né, para dizer que uma determinada informação é verdadeira ou não? E dando um passo além para a gente pensar também um pouquinho juntos, afinal de contas, como é que a ciência e verdade, elas se relacionam? Tudo que a ciência traz é necessariamente verdadeiro? A verdade, ela mora na ciência, né? A ciência, ela é a dona absoluta da verdade. Então, todas essas reflexões, né, que a gente precisa fazer, mas que especialmente hoje, por conta, né, desse momento que a gente está vivendo, essa reflexão ela ganha ainda mais importância e ainda mais necessidade. Então, vamos juntos. Começo contando para vocês a habilidade da aula de hoje. Aparece aí na tela e é a seguinte: criticar a concepção de conhecimento científico como verdade absoluta. Então, essa é a habilidade no nosso encontro de filosofia no dia de hoje. Esse conteúdo, né, do qual a habilidade faz parte, é do campo da filosofia e outras formas de conhecimento, tais como mito, cultura, religião, arte e ciência. E aí, pessoal, para a gente começar, então, a nossa reflexão, vou colocar na tela para vocês a imagem, né, de uma pintura que se chama A Verdade Saindo do Poço, armada com seu chicote para castigar a humanidade. Eu acho que alguns de vocês já devem ter, em algum momento, se deparado com essa pintura, né? Ela é bastante conhecida, ela é de um pintor chamado Jean-Léon Gérôme, né? Lá de 1896. Então, lá no finalzinho do século XIX, né? Há mais de 100 anos atrás, então, o Gérôme estava mostrando ao mundo a sua pintura. Essa que a gente está vendo, que é muito bonita, né, faz parte de uma série de 4 pinturas, então de 4 obras, né, que esse pintor fez. E cada uma dessas obras mostra, né, a verdade personificada como uma mulher. Nesse caso, especificamente, dessa obra que a gente está vendo agora, ela aparece como uma mulher nua, né? Então, está esta mulher nua, vocês podem ver a feição dela, ela parece assim, enraivecida, né? Ela parece irada, muito nervosa, com algo nas suas mãos. Ela carrega um chicote. Conta o pintor que esta arma serviria para castigar a humanidade. Por trás deste quadro, criou-se, né, uma anedota que diz que, certa vez, a verdade, que é esta mulher que a gente viu aí nesse quadro, ela teria encontrado com a mentira pelas ruas. E a mentira teria dito assim para ela: "Oh, minha amiga verdade, que prazer te encontrá-la, te encontrar. Olha, hoje está um dia tão bonito, né? Esse sol brilhante, né, no céu." A verdade olhou para cima, viu que realmente estava um dia lindo, o sol estava brilhando no céu, percebeu que a mentira incrivelmente estava falando a verdade, né? E começou a confiar um pouquinho mais na mentira. Logo, a mentira aproveitou a situação e fez um convite. Disse o seguinte:
Oh, minha amiga, será que você não toparia, então, para a gente se refrescar um pouquinho, né? Desse calorzão que está fazendo? Será que você não toparia tomar um banho comigo, ali naquele poço de água tão fresquinha que tem ali? E as duas vão juntas, elas se despem, elas entram na água do poço, ali elas tomam um banho, se refrescam do calor que fazia naquele dia, quando a mentira, então, mostrando a sua verdadeira face, sai correndo do poço, recolhe as suas vestes, pega também a roupa da verdade, coloca a roupa da verdade no seu corpo e sai pelo mundo, de uma tal forma que, até hoje, os homens, quando olham para a mentira, pelo fato de que ela está vestida com roupas da verdade, os homens, às vezes, caem, né, nessa trapaça, nessa armadilha, achando que a mentira é a verdade, ou tomando a mentira como a verdade. O fato é que a verdade mesmo ficou lá, no poço. Ela se sente mal de sair porque ela está nua, né? E diz a anedota que ela agora está muito nervosa e que ela quer se vingar da humanidade por estar acreditando na trapaça da mentira. Por isso que ela carrega esse chicote nas mãos. Bom, ademais, né, para além dessa anedota, que é bem interessante e que fala sobre um monte de coisas, inclusive sobre o nosso próprio comportamento, né, é interessante a gente notar que essa história, ela tem, assim, por trás dela, a ideia de que só existe uma única verdade, né? E que, bom, no quadro do Jerome, né, essa verdade está personificada na figura de uma mulher. Agora, se a gente for parar para pensar assim, de um ponto de vista mais filosófico mesmo, né? Como quem olha com bastante cuidado para as questões, para as coisas, né? Será que a gente pode dizer que no mundo só existe uma única verdade? Ou talvez a gente possa colocar essa ideia em outros termos e perguntar assim: será que existe no mundo algo como assim uma verdade absoluta? Então, vejam aí na tela essas perguntas, né, para a gente pensar juntos um pouquinho. Então, afinal de contas, o que é verdade? Né? O que é que eu costumo normalmente entender ou tomar como verdade? E também, para além disso, será que existe uma verdade absoluta? Será que, se existe uma verdade absoluta, alguém a conhece? Né? Será que a gente pode dizer que existe alguém no mundo que seja conhecedor ou detentor dessa verdade absoluta? Alguém que conheça tudo sobre todas as coisas, nunca se engane, né? Será? Então, todas essas são questões, né? São perguntas, questionamentos de maior importância e que estão aí dentro, né, desse campo de conhecimento que a gente denomina filosofia, mas que, para além da filosofia, estão dentro de outros campos, dentro de outros campos de conhecimento também, no fundo, pessoal. Isso que eu quero trazer para vocês, no fundo, essa discussão sobre o que é verdade, existe verdade absoluta ou não, como diferenciar a verdade da mentira, todas essas questões, elas aparecem assim, desde que, sei lá, desde que o homem começou a pensar, né? Porque tudo que a gente vai fazer na nossa vida, de um modo ou de outro, a gente acaba se deparando, né, com essa questão sobre verdade, sobre falsidade, sobre mentira, né? Não só na filosofia, nas outras ciências também. Nosso comportamento a gente vai pautando conforme aquilo que a gente julga que seja verdadeiro e aquilo que a gente julga que seja falso, né? Às vezes a gente pode ainda não ter parado muito para pensar sobre isso, mas a gente guia tudo na nossa vida, né? Todo o nosso comportamento a gente guia por essas ideias, né? Do que seja verdadeiro, do que seja falso. Por isso que é tão importante a gente olhar com um olhar um pouco mais aprofundado e um pouco mais cuidadoso para essas ideias, né? E se perguntar, afinal de contas, o que é verdade. Como eu dizia para vocês,
Na filosofia, houve sempre uma preocupação muito grande com essa palavrinha, verdade. É uma palavrinha tão curtinha, mas que, nossa, como causa discussão, como dá pano para manga. Né? Então, vejam aí na tela. Se a gente for num dicionário filosófico, escrito por um professor de filosofia chamado Nicola Abbagnano, ele diz assim: verdade é a validade ou eficácia dos procedimentos cognoscitivos, ou seja, que dizem respeito ao nosso pensamento, ao nosso conhecimento. Né? Em geral, entende-se por verdade a qualidade em virtude da qual um procedimento cognoscitivo, ou seja, um procedimento do conhecer, né, torna-se eficaz ou obtém êxito. Bom, essa é a definição que o Abbagnano traz para a gente, mas saibam que, ao longo da história da filosofia, a gente já teve assim diferentes concepções, né, do que seja verdade. Por exemplo, se a gente voltar lá na Grécia Antiga, né, para o período de Platão, de Aristóteles, né, lá na Grécia Antiga havia uma concepção de verdade como correspondência. Então, era a aletheia, né, oposta do pseudo. Então, tudo aquilo que encontrava um correspondente no mundo podia ser tido como verdade. Depois, na Idade Média, né, lá na filosofia de Agostinho, de Santo Agostinho, a gente já passa por uma outra concepção, um outro entendimento do que seja verdade. Então, a gente tem o Agostinho defendendo a verdade como revelação, né? O verbo, ou o logos, né? A palavra divina, né? Que é capaz de revelar, então, a verdade para a humanidade, porque a humanidade não é detentora da verdade. Quem detém a verdade é Deus, né? Na filosofia agostiniana, na filosofia do período medieval, de uma forma geral, né? E essa verdade, então, seria revelada, né, pela divindade, pelo Criador, certo? Aí eu trouxe só 2 exemplos para vocês verem como é que essa ideia de verdade já mudou tanto ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, que a gente está nesse período que a gente chama de contemporaneidade, a gente já não partilha mais dessas ideias de verdade, né, da mesma forma como Platão e Aristóteles acreditavam, ou da forma como Santo Agostinho acreditava. Né? Hoje a gente já tem uma variedade maior de concepções e de entendimentos, né, sobre o que seja verdade. Só para dar mais um exemplo para vocês. Depois da Idade Média, a gente chega num período histórico conhecido como modernidade. A modernidade, pessoal, é um período histórico assim extremamente frutífero para a gente debater e conversar um pouquinho mais sobre entendimento de verdade, porque, em grande medida, na modernidade é que se associaram os conceitos de verdade e o conceito de ciência. Na modernidade é que começam a caminhar juntas as ideias da ciência e da verdade, como se a ciência fosse capaz de revelar para a gente, de mostrar, demonstrar, desvelar, tirar o véu né, de coisas que a gente ainda não conhecia, de nos mostrar a verdade. Né? Um dos principais pensadores da modernidade foi o Bacon, como aparece aí na tela para vocês. Ele foi um filósofo, cientista inglês, né, o Francis Bacon, hoje é considerado um dos pais da ciência moderna. O Bacon escreve aí a sua obra, que bom, até hoje é muito discutida, que é o Novum Organum, né? E o que ele defende, né, o Francis Bacon, este cientista na modernidade? Ele defende que, assim, a ciência seria uma espécie de via, de caminho, né, de palmilhar, né, para recuperar
um estado que já, segundo a ideia do Bacon, né, já teria existido algum dia para a humanidade. Esse estado seria o paraíso. Né? Porque no paraíso, né, para quem tem um pouquinho de conhecimento de teologia e das religiões, da religião cristã, a gente sabe que o paraíso era aquele momento em que a raça humana conhecia a verdade das coisas. Né? Aquele momento em que ela conhecia tudo que ela precisava conhecer para viver bem e viver em paz. Nenhum conhecimento a mais, nenhum conhecimento a menos. Tudo que era necessário para a sua vida harmoniosa. Né? Aí o Bacon diz o seguinte: o problema é que hoje a gente vive, né, a gente perdeu, a gente caiu, né, do paraíso, daí ele usa a figura da queda bíblica, né? A gente caiu do paraíso para esse mundo terreno em que a gente já não sabe mais nada de nada, né? Em que a gente está assim, envolto numa rede de mentiras, e a gente toma as mentiras como verdades, e, bom, nessa situação, qual é a via que o Francis Bacon encontra, né, e que nos levaria, nos encaminharia, né, de volta à verdade das coisas? Acertou quem disse que ele propõe que a ciência é este caminho que seria capaz de nos fazer retornar para um certo estado original, paradisíaco, em que nós conhecíamos tudo o que tínhamos de conhecer, e tudo o que nós conhecíamos correspondia à verdade. Né? Sabe, pessoal, esse engrandecimento, esse elogio da ciência que a gente verifica não só com o Francis Bacon, mas com vários outros pensadores e cientistas da modernidade, a gente pode ver também em obras de arte. Né? Então, vejam aí este quadro que se intitula Os Atributos das Ciências. Esse quadro é lá do século XVIII, né? Então, lá, assim, digamos, no auge, né, da modernidade, lá do Chardin. Então, ele traz para a gente vários instrumentos que eram tidos como símbolos da ciência. Então, a gente tem um globo terrestre, a gente tem instrumentos de medida, a gente tem livros. Né? Então, tudo aquilo que era considerado é condição indispensável para fazer ciência e que guardava o conhecimento científico. Os livros, eles eram assim, os guardiães, né, do conhecimento científico que a humanidade ia produzindo. Nessa outra obra que vai aí para vocês, olha, essa obra, que é do Fleury, ela está mostrando para a gente o julgamento, né, do Galileu Galilei, que também é um autor da modernidade, um pensador, né, da modernidade, que escreve sua obra Sidereus Nuncius, né, os anunciantes, né, que trazem anúncios, trazem boas novas. Né? Então, seria uma espécie de mensageiro sideral, né, quando a humanidade começa não, mas, de certa forma, retoma com mais afinco ainda o estudo, né, dos céus. Quando o homem levanta a sua cabeça para os céus e percebe que, nossa, como tem coisas a se desvendar e a saber no universo, para além da gente, né, para além da nossa humanidade e daqui onde a gente vive. Nossa, só um mensageiro sideral, talvez, para nos dar a proporção, né, a ideia da grandeza de tudo aquilo que a gente desconhece e que, portanto, está aí para ser conhecido, né, dizia o Galileu. E aí, pessoal, bom, se na modernidade a gente tem um momento em que há uma associação muito grande entre ciência e verdade, e hoje a gente está num período histórico que se chama contemporaneidade, né? Ou seja, os dias que a gente vive atualmente. Né? Bom, hoje, como será que a gente anda pensando ciência? Né?
o que a gente considera que seja ciência, as capacidades, as limitações da ciência, não é? Aí a gente tem aí um pensador, um filósofo chamado Karl Popper, como aparece na tela para vocês. E o Popper, ele tinha uma pergunta que incomodava muito ele, né? E sobre a qual ele se debruçou assim com muita dedicação. Que pergunta será que era essa? E ele se perguntava assim: o que será que permite distinguir uma teoria científica de uma não científica? Será que nada me permite distinguir? Será que eu tenho que tomar sempre uma teoria científica por uma não científica? Ou será que tem alguma coisa que me permita fazer essa distinção? No fundo, ele está se perguntando, como é que eu posso distinguir entre ciência e não ciência? Só uma outra forma de colocar essa mesma pergunta. Olha, gente, depois de refletir bastante, né, de pensar bastante, o Popper, ele chega numa solução. E ele diz o seguinte: o que permite distinguir uma teoria científica de uma não científica, agora vocês vão ficar chocados. O que permite essa distinção é justamente a possibilidade de que uma teoria científica seja falsa. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: uma teoria só pode ser considerada científica se existir a possibilidade de que ela seja falsa. É a ideia popperiana da falseabilidade. Porque, vejam só, se eu tenho uma teoria e eu digo para todo mundo que essa teoria é verdade absoluta, que assim nada no mundo pode desmenti-la, né? Gente, isso não é uma teoria científica. Isso é um dogma. Isso é qualquer coisa, mas não uma teoria científica, né? Então, esse critério da falseabilidade, né, que o Popper encontra, ele é muito interessante para a gente pensar a relação entre ciência e verdade, do ponto de vista de que, bom, eu só posso considerar teoria científica aquela que não estabelece com a verdade uma relação de dominação, como se a ciência dominasse a verdade absoluta sempre, e assim as teorias científicas elas não podem mudar, elas não podem, não, tem que ser sempre aquela. Interessante, né? Interessante essa relação que o Popper vê entre a ciência e a verdade, que não é aquela relação que à primeira vista a gente num primeiro momento a gente pensaria. Então, gostaria de que fôssemos nos encaminhando para o final do encontro de hoje. E eu gostaria de deixar para vocês na tela algumas sugestões para os estudantes que se interessaram pelo tema, se tiverem a disponibilidade, né, de assistir, então, de ler, então, uma entrevista com um pensador, né, francês, o Bruno Latour, né, em que ele defende que o objetivo da ciência não é produzir verdades indiscutíveis, mas sim discutíveis. Porque se eu tenho uma verdade indiscutível, isso não é ciência, gente, isso é dogma. E a ciência pode ser tudo menos dogmática, não é? Depois, por fim, eu deixo indicada para vocês também uma poesia de Walt Whitman, que se chama Quando Ouvi o Astrônomo Erudito. Essa poesia é muito bela e ela dá para a gente a possibilidade de pensar, e afinal de contas, será que dá para viver só de conhecimento científico? Ou será que eu, como ser humano, preciso me alimentar de outras coisas também? Essa um pouco é a provocação que o Walt Whitman faz para a gente no seu poema. Por fim, eu gostaria de deixar aí para vocês na tela
uma autoavaliação, uma reflexão, né, em que cada um individualmente fará sobre sua própria aprendizagem. Então, pensando no encontro de hoje, você considera que A, compreendi os conceitos apresentados pela professora? B, compreendi a maioria dos conceitos, né, dos conteúdos, mas fiquei com dúvida em alguns? Ou, letra C, compreendi muito poucos conceitos, os conteúdos da aula, o que acabou por dificultar o meu entendimento. Para a gente é importante, né, ter essa devolutiva de vocês, para a gente ir se organizando também para os nossos próximos encontros, pensando de uma forma a atender melhor, né, as demandas e as necessidades de vocês, estudantes e professores que estão aí nos acompanhando. Por gentileza, não deixem de avaliar a nossa aula de hoje e a gente se encontra em breve. Um beijão para todos.